Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 5 sinais da quinta dimensão que revelam que você não está louco, né? Falar sobre dimensões é algo que a gente gosta de falar, afinal, quando a gente pensa em frequência vibracional, quando a gente fala sobre você, na verdade, evoluir em termos vibracionais, em termos de entender o seu nível de consciência, cada vez que a gente faz isso, a gente fala das dimensões, né? E a gente, não só por estar aqui, né, nessa dimensão que a gente está conversando, terceira dimensão, a gente sempre aspira, né? E aqui dentro da Alquimia da Mente eu falo muito para vocês que tudo acontece ao mesmo tempo. E a quinta dimensão está acontecendo, mesmo que você ache que vai acontecer, né? Ela já está acontecendo. E tem alguns sinais que a gente vai conversar sobre isso, que tem tudo a ver com você. O primeiro sinal é sensação de unidade universal. Imagina que, na verdade, tudo está acontecendo como se fosse tudo uno, né? Então, a gente fala de universo, seria um verso, né? É a mesma coisa, multiverso, multiversos, né? Então, vários versos, vamos dizer assim, como se fosse uma poesia, né? Se a gente fala, então, em relação a uma poesia universal, né? Então, uma unidade universal, você tem aqueles tipos de, a gente pode dizer até catarses, né? Você começa a ver como um problema que você está tendo agora, pessoalmente, interligado com algo da sua infância, por exemplo. Ou mesmo no trabalho, alguma coisa retorna para você, mas você sabe, peraí, isso aqui já aconteceu naquela oportunidade em outro lugar. Então você começa a fazer umas conexões. E você sabe do que eu tô falando, porque elas começam a aparecer como se fosse mágica, mas na maior parte das vezes que elas têm uma forma tão simples, tão fácil de ser compreendida, que na verdade elas acontecem naturalmente. Então quando você pensa na unidade universal, essa sensação é uma sensação boa, uma sensação muito sadia, você se sente muito bem. E aí, no caso, até na neurociência, a gente fala do momento ahá, porque é o momento que, na verdade, você sente, caramba, agora tudo tá fazendo sentido. E como se fosse, né, um lapso de luz, assim, vamos dizer, uma chama que acesa que começa a aparecer dentro de ti, você começa a ver, caramba, acho que tudo faz uma conexão, tudo tá dentro de uma mesma base, vamos dizer assim, não existem diferenças, todos nós somos semelhantes. Você começa a sair desses sistemas de crenças da matrix mental, você começa a ver que nós mesmos, como humanidade, nós temos mais a ver um com os outros do que o contrário, né? Então, tem menos diferença do que, como fala, semelhanças, né? Então, as semelhanças, elas são muito maiores. Isso é fascinante, né? E isso dá brecha para o segundo sinal, né? Que tem a ver com a expansão da consciência. Quando você começou, né, a expandir sua consciência, você está aqui por esse motivo, né? Você quer sempre, sempre, sempre estar expandindo, sempre em movimento de evolução, vamos dizer assim, sempre para cima e para frente, é o que a gente costuma dizer aqui na Alquimia da Mente. Quando você começa a expandir sua consciência, não tem um fim, né? Não tem um começo. Por exemplo, num símbolo esotérico, maçônico, ocultista, vamos dizer assim, a gente diria, por exemplo, o conceito, né, do alfa e do ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, ou seja, é como se fosse uma aliança, né, um símbolo do infinito. Então, não tem começo e não tem fim. A expansão da consciência também é assim. Para você que já está sentindo isso, para você que na verdade já está nesse fluxo, vamos dizer assim, do universo, do movimento, você sabe que isso é a única coisa que existe. Né? Até se pega Lao Tse falando lá atrás, na verdade Confúcio também parafraseou, que a única verdade que nós temos no universo é a mudança. Se o único aspecto que nós temos de verdade no universo, né, no que existe na existência, é a mudança, então expandir a consciência te gera a mudanças que sempre vão acontecer, né? E você sabe do que eu tô falando. Quantas coisas já mudaram na sua vida em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano? Né? Se você se comparasse a um ano atrás, como você estava e agora como você está. A expansão da consciência age da mesma maneira, tá? O terceiro sinal é sincronicidades. Então imagina que as coisas começam a agir, né? Até a gente pode usar também o conceito do déjà vu, mas as coisas elas começam a seguir um significado. O pessoal chama de acaso, coincidência, né? Para quem na verdade é bem materialista, científico aí, né? Usando a ciência entre aspas, né? Começa a dizer não, isso não é científico, né? Mas quanto mais até o Tesla, né? Como alquimista ele falou isso, era um grande cientista, né? Da humanidade, vamos dizer assim. Quando a ciência abraçar de fato, né? O mundo da consciência, daquilo que não existe, até que Leibniz no século XVIII também postulou,
né, inclusive tendo conceitos muito mais superiores, né, a Isaac Newton na época, usando o conceito do zero, né, do que não existe, até quando abriram o átomo, descobriram que o que mais tem no átomo é o vazio, né, você começa a ver que quanto mais você estiver alinhado a isso, mais o desconhecido vai te abraçar. Mais o desconhecido vai trazer respostas, e trazendo respostas, elas vão vir o quê? De uma forma é, imprevisível, né? Vamos dizer assim. Uma forma que, na verdade, que pode ser coincidência, né? Mas lógico que não, um acaso, né? Que seria essa oportunidade do zero. Essa oportunidade de algo diferente acontecer de uma tal maneira muito positiva para você. E se ela age de uma maneira positiva para você, logicamente que ela vai trazer muitos frutos bons, né? Isso em relação a dinheiro, saúde, relacionamentos, em relação à parte profissional, em relação à sua parte pessoal, até de você se entender melhor, em relação às suas emoções, seus sentimentos, às suas atitudes pessoais, né, que você tem com você. Até mesmo a autoestima, vamos dizer assim, a autoconfiança. Isso tende ao quê? A cada vez mais fortalecer esses aspectos que são extremamente, interiores, né? Então só você sabe do que eu tô falando, né? Porque é algo muito pessoal, é algo muito, tô tentando achar um adjetivo, mas seria só seu, né? Particular, talvez particular, né? Que pode ser tão particular que na verdade só você vai ter esse tipo de conhecimento, ou mesmo você vai saber em relação ao que você precisa trabalhar. E as sincronicidades acontecem. Como também é o quarto sinal, que seria as percepções em relação ao tempo e espaço, elas mudam, né? Então você vai ter até mesmo conceitos que a gente trabalha muito aqui das antigas civilizações, em relação, por exemplo, o que pode acontecer no futuro, vamos dizer assim, elas tendem o quê? A mudar, elas tendem o quê? A se diferenciar com o tempo. E o que eu quero dizer com isso? Você, na verdade, começa a se conectar com outras realidades, outras dimensões. Porque faz muito sentido o que eu tô falando, porque meio que no fundo, você sabe que aquilo é verdade, né? Se aquilo é verdade, você começa a ver o quê? Que, na verdade, as coisas, elas têm um motivo para acontecer, para que aquilo aconteça. Então, é como se você estivesse saindo, né, dessa matrix mental da reta, vamos dizer assim, daquilo que você aprendeu, do conhecido, do materialismo, para você ver que, na verdade, tudo, na verdade, acontece ao mesmo tempo, né? E se eu começo algo diferente hoje, esse hoje vai dar origem a um novo amanhã, vamos dizer assim. Se eu, como pessoa, né, como indivíduo, ser espiritual, ser energético, eletromagnético, altero qualquer propriedade hoje, eu altero os meus eus superiores, os meus eus depois de mim e antes de mim. Então você começa o quê? A falar de uma forma diferente. E aí pode até gerar um conflito, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que na verdade estão próximas a você, às vezes elas não vão levar isso como algo natural. E é óbvio, né? Porque quanto mais a gente é ligado à Matrix, né? Quanto mais ligado, por exemplo, aos conceitos que nós aprendemos como verdade, verdade com V minúsculo nesse caso, não arquétipo de Platão, por exemplo, com V maiúsculo, aí nesse caso são o quê? Percepções, e as percepções não são a realidade, né? A percepção nunca é a realidade. Então você começa o quê? A entender as coisas de uma outra maneira, e logicamente que vão trazer opções, né? As outras pessoas podem não gostar disso, e tudo bem, né? Você tem que seguir em frente e também acreditar naquilo que você acredita. Logicamente, aqui não estou falando de esquizofrenia, você começar a entrar no mundo da ilusão, né? Também tem isso, tem muita gente que pira. O aspecto não é esse, o aspecto, na verdade, é você se libertar da própria Matrix, senão você vai trocar um pelo outro, vamos dizer assim, né? E o último aspecto que eu quero falar com você, o quinto sinal, tem a ver com as mudanças na percepção da realidade. E o que eu quero dizer com isso? Realidade, né, se a gente pega o conceito da realidade, é aquilo que na verdade você aprendeu, não aquilo que é, né? Como eu falei, a percepção não é a realidade. Então aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, não necessariamente pertencem à realidade. E logicamente, quando a gente pensa hoje, mais do que nunca, falando de internet, redes sociais, falando de inteligência artificial, né, a humanidade está indo para um caminho sem volta no sentido de ou você começa a entender o todo, o jogo que é jogado, ou mesmo você vai continuar cada vez mais escravo mentalmente falando de alguém, de uma corporação, ou mesmo de um sistema, né? O sistema existe, a gente pode chamar de governo oculto, como a gente chama aqui, velha ou nova ordem mundial, mas o ponto principal que eu quero tocar na ferida, às vezes, de você é pare de ser uma pessoa, às vezes, né, quando você dá esse salto para a quinta dimensão, tentar explicar com a sua velha cabeça da terceira, né? Porque tudo tem que ser assim, em momento certo, entendeu? É como se fosse matemático.
no sentido de restrições, né? Quando você começa a entender a quinta dimensão, você vai ver que, na verdade, as realidades elas acontecem ao mesmo tempo. Porque a gente é treinado o quê? Como uma reta. E a gente não é treinado, por exemplo, a entender o sistema como um todo, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Você está me ouvindo, você está me escutando agora, prestando atenção? Talvez sim, talvez não. Por que você tem que prestar atenção? Por causa disso, 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 entendeu? Essa é a mudança. Então, se você muda a sua percepção em relação a um vídeo, a um podcast como esse, imagina a percepção em relação à sua vida, consequências diretas, em relação aos seus resultados financeiros, em relação à sua saúde, em relação ao profissional, né? Até para ajudar você nisso, a gente tem um curso, um treinamento específico para trabalhar isso dentro de você. Você pode clicar no primeiro link da descrição. É um treinamento para você reprogramar a sua mente subconsciente e também entender os sinais aí que você está recebendo da quinta dimensão. É muito fácil, muito simples, você arrasta aqui para baixo e você vai ter o link e através disso você vai conhecer um pouquinho mais. Se fizer sentido, com certeza convido você a participar e ser nosso aluno, nossa aluna aqui em um dos cursos treinamentos da Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!